Bom, vamos lá. Esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que é o Docker, como a gente usa e o principal comando, né? Então, vamos lá. Vou começar esse vídeo de um jeito meio estranho, né? Ele é sobre Docker, mas, bom, o primeiro slide é o que é uma máquina virtual? Beleza, vamos lá. Uma máquina virtual ela é uma representação virtual de um computador físico. E a gente vai chamar essa representação de guest. O computador físico que essa representação está se baseando, a gente vai chamar de host. E cada máquina virtual vai ter o seu sistema operacional e seus aplicativos. Então é como se a gente estivesse simulando virtualmente um computador, em termos simplistas assim. E bom, para a máquina virtual funcionar, ela precisa de uma camada de software que chama hypervisor, né? O que é o hypervisor? Qual que é a função dele? Bom, um computador ele tem memória RAM, processador, um armazenamento. Todas essas características elas são físicas. Tem algum componente que está dentro do seu computador que cumpre esse papel, né? Numa máquina virtual não vai ter nada físico. Então, a gente precisa de um software que ele vai alocar certos valores de cada recurso de computação física, né? Memória RAM, essas coisas. E ele vai conseguir simular a existência desses componentes físicos na máquina virtual. Então, apesar de não existir fisicamente memória RAM, o hypervisor ele simula a existência de memória RAM na máquina virtual. Vale a mesma coisa para o processador e etc. Desse jeito, a VM, né, a máquina virtual, ela consegue funcionar como um computador físico. Tá, mas por que a gente está falando de máquina virtual sendo que o vídeo é de Docker, né? É porque o Docker ele também trabalha com virtualização. Vamos ver. O que é o Docker, né? O Docker é uma plataforma open source para a gente desenvolver, empacotar e executar aplicativos em containers. Então tá, eu fui definir Docker e eu acabei esbarrando num conceito que a gente ainda não abordou, né? Que é o de container. Então vamos falar um pouco sobre o que é um container, né? Um container é uma unidade executável isolada de software que tem o seu código, suas bibliotecas, dependências, e ele é acessado da mesma forma por diferentes tipos de host. Tá, como assim, pô? Várias palavras soltas assim, não entendi nada. Bom, o container ele vai ser um ambiente que ele não faz parte do exatamente assim do seu computador. Ele não vai estar no seu diretório necessariamente. E ele vai servir para a gente rodar algum aplicativo dentro desse ambiente de um jeito que tenha menos viés. Então, de qualquer lugar que a gente for rodar esse container, ele vai rodar do mesmo jeito. E tá bem genérico porque o container pode servir para várias coisas, né? Um exemplo é um banco de dados. Um container pode fazer um papel de um banco de dados que várias pessoas vão acessar e ela vai ser acessada do mesmo jeito. Tá, então o Docker ele é uma máquina virtual? Não. Como eu já disse, né, o Docker ele está relacionado à virtualização, mas ele não é uma máquina virtual, né? E bom, por que ele não é uma máquina virtual? Acho que uma das diferenças, né, uma bem notável, é que o Docker ele não tem um sistema operacional próprio. Ele depende do host, que foi usado para criar o container. Então, enquanto uma máquina virtual tem o seu próprio sistema operacional, um container do Docker ele é um ambiente Linux isolado que compartilha kernel com host. Tá, vamos lá. Vamos por partes, né? Ele é um ambiente Linux e ele compartilha kernel com host. De novo, né? Outro conceito. O que é kernel? Bom, certas lógicas físicas, tipo alocação de memória, processos físicos que o computador tem que fazer para a lógica do software dar certo, eles são gerenciados por uma parte do sistema operacional que chama kernel. Então, o kernel basicamente é o que faz as coisas acontecerem por baixo dos panos assim para os softwares rodarem num sistema operacional. E essa parte fundamental numa máquina virtual, ela não depende do host. Tipo, cada máquina virtual vai ter o seu kernel. O container do Docker não. Ele vai usar o kernel do host que criou o container. Aí você deve estar pensando, pô, mas o ambiente é Linux. O meu computador
ele é Windows, ou ele é, sei lá, um Mac. Como é que vai fazer então, sendo que não é Linux? Muito bem, quando você baixa o Docker, vem um mecanismo de virtualização que ele é como se fosse uma máquina virtual leve que tem um kernel Linux. Então, é como se a gente iniciasse o container a partir desse contexto de virtualização. Então, mesmo se você tiver um computador com Windows, o container vai estar rodando num ambiente Linux emulado. Meio que esse mecanismo vai imitar um ambiente Linux. Beleza, então só voltando um pouquinho aqui, que tem agora essa comparação na imagem aqui, né? Aqui a gente tem 3 máquinas virtuais que tem cada uma seus aplicativos, suas bibliotecas, suas dependências e o seu sistema operacional convidado, que pode ser qualquer um da sua escolha. Tem o sistema operacional do host, que é o hospedeiro, né, que criou cada uma das máquinas virtuais. E tem o hypervisor, que pega essas características físicas da máquina física para simular em cada uma das máquinas virtuais, né, para elas terem memória RAM, etc. Vamos ver agora o organograma do container, né? Então a gente tem um motor do Docker aqui, que faz as coisas funcionarem. A gente também tem o sistema operacional hospedeiro, só que agora a gente vai ter os containers. E eles não têm um sistema operacional convidado. Eles vão usar o sistema operacional do host. Mas dentro de cada container tem o aplicativo do container, as bibliotecas e as dependências. Por conta do Docker não ter o tal do sistema convidado, ele acaba sendo mais leve do que a máquina virtual e por conta disso, às vezes ele é mais interessante ser usado. Agora a gente pode continuar aqui, né? Bom, vocês sobreviveram até aqui, né? Essa parte teórica pode não agradar todo mundo, mas vamos falar um pouco agora, a gente está indo mais para a parte prática. Esse comando que está na tela, ele é o principal comando aí que você vai usar num projeto do Unitec. E vamos então detalhar, né? Já que você vai ficar usando toda hora esse comando, é interessante saber o que ele faz, né? Então vamos lá. O comando em si é o docker run. O resto é um detalhamento do comando. O docker run ele serve para criar e executar um container a partir de uma imagem. De novo, né? O que é imagem? Bom, uma imagem é como se fosse um preset do container. É como se fosse uma configuração pronta que você escolhe e o container vai ser todo baseado nessa configuração pronta, assim. Então vai ter certos arquivos de configuração, bibliotecas, etc. que o container vai precisar para funcionar. Muito bem. Então agora a gente já sabe que o Docker Run ele vai criar um container a partir da imagem. A primeira flag que aparece é essa name aqui. Ela serve para você nomear esse container que você está criando. O nome, exemplo, né, tá aqui na direita. Aí a gente tem essa flag E, que ela serve para definir variáveis de ambiente. E de environment. No exemplo, a gente está definindo a variável PostgreSpassword e ela está recebendo o valor Docker. Vamos lá. A próxima flag é esse tracinho P. Eu não vou entrar muito a fundo em como funciona o mapeamento de portas, tá? Mas essa tracinho P, primeiro vamos falar da estrutura dela, né? Ela é tracinho P, a porta do container e a porta do host. Então, é como se a gente falasse, quando eu tentar acessar a porta, no caso do exemplo, né, 5432 do host, isso vai me redirecionar à porta 5432 do container, porque assim como máquinas, os containers também vão ter portas. E uma vez que eu acesso a porta do container, eu vou ter acesso aos recursos do container. Continuando, tem essa flag tracinho D. Ela é de detach, que em inglês vem de separar. E ela serve para quê? A gente vai rodar esse comando no terminal do VS Code, por exemplo, né? No terminal do computador. E esse tracinho D serve para o Docker ele continuar rodando em segundo plano, sem que você precise deixar o terminal ocupado com esse comando. Porque, bom, você vai querer usar o terminal para outras coisas, né? Então é por isso que a gente usa essa flag. E no finalzinho tá escrito Postgres.
tá escrito Postgres porque essa é a imagem que a gente está usando como referência para criar esse container. Mas isso porque a gente geralmente usa containers, como a gente vai ver no próximo slide, como banco de dados. Mas no caso é do PostgreSQL. Ah, e se eu quisesse usar o MongoDB, que é um outro gerenciador de banco de dados? Aí não ia ser Postgres, ia estar escrito o que está escrito aqui. Tem um link que eu deixei, que tem todas as imagens oficiais do Docker. Se você tiver alguma curiosidade, tá? O Postgres é só uma delas. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar do Docker no NTech, e eu vou deixar aqui a referência da instalação. Apesar de terem muitas funcionalidades para os containers, né? Um container não necessariamente precisa rodar um banco de dados, ele pode rodar alguma outra coisa. O nosso principal papel para ele no NTech é de banco de dados mesmo. E são bancos de dados que, pelo menos atualmente, são baseados em PostgreSQL. Bom, esses containers eles podem estar tanto na sua máquina virtual, para o desenvolvimento, quanto numa VM vinda de um droplet da DigitalOcean para produção. Falando por cima, assim, para desenvolvimento é quando você está começando a fazer o código do projeto, ele passa por uma etapa de teste, você vê se está tudo funcionando, e você vai testando localmente no seu próprio computador, fazendo requisições e tal. Aí o container vai estar armazenado no seu computador. Mas em algum momento você quer expor o código do back-end para o front-end usar na integração, para o aplicativo ou site funcionar. E bom, para isso acontecer, essa exposição, não adianta o código estar na sua máquina local, né? Ele precisa estar em algum lugar que seja mais acessível. Então, o que a gente faz? A DigitalOcean é um site que fornece algumas coisas, dentre elas droplets. Droplets são basicamente máquinas virtuais leves, assim, que a gente pode usar para deixar coisas alocadas nela. Então, o que a gente faz? A gente pega essa máquina virtual que está no droplet da DigitalOcean e a gente cria um container dentro desse droplet, que tem o banco de dados. Aí a gente consegue acessar o banco de dados de onde a gente quiser. Para instalar, seja Windows, macOS ou Linux, tem no site aqui da Docker, que eu vou deixar disponível o link também. E dito isso, né, vamos à prática agora, vamos fazer o que a gente faz em um projeto mesmo, né? Então, eu abri aqui o terminal de um projeto que eu estou participando. E eu deixei comentado algumas coisas aí, só para dar o exemplo, depois eu desfaço. E vamos usar aquele comando, né, que a gente acabou de ver. Então, docker run. Aí eu escolho um nome aleatório, eu vou colocar nome do container mesmo. Aí, ó, é bem como você tem que ficar checando o comando, deixa eu ver. Tá, vamos definir a senha. Como é que eu gosto de definir a senha? Aqui é só escrever o Docker, né? Eu gosto de ir no Bitwarden e gerar uma senha aleatória. Aí eu copio essa senha e eu deixo ela aqui. Vamos lá. Continuando. Mapeamento de porta agora. A porta do container ela sempre tem que ser 5432, porque é o padrão do PostgreSQL. Então você não tem muita opção em relação a isso. A do host, né, que é o seu computador, se você quiser você troca, eu não acho que vale a pena. Aí tem o Zitet, que a gente citou, e o Postgres, né? Bom, feito isso, ele deu esse ID esquisitão aqui, que é o ID do container. Você não vai precisar muito dele. E depois de você ter baixado o Docker, quando você rodar esse comando, na lista dos containers vai aparecer aqui, ó. A última vez que iniciou a 14 segundos, porque eu acabei de criar, né? Ele cria e inicia o container. Uma vez feito isso, você tem que ir no seu código, no arquivo .env do seu projeto, e você vai ter que mudar essa variável de ambiente aqui. Eu deixei uma de exemplo, eu quero explicar cada parte dela o que faz, tá? Essa parte aqui do PostgreSQL é só para indicar o tipo de banco de dados. Esse Postgres que está escrito aqui é o usuário do banco de dados, que é padrão no Postgres. Aqui você vai colocar a senha que você escolheu, que é no caso essa aleatória que eu gerei. Aqui vai o endereço da porta do host. Aí tem uma barra, o nome do container.
e vai ter essa variável sendo passada em query aqui, que é o esquema public. É só para as coisas do container serem acessíveis de forma pública, assim, de forma global, tá? Então vamos copiar e comentar, só para a gente colocar certinho aqui. A senha vai ser a senha que a gente criou aqui. Então eu vou copiar ela. Vou colocar aqui. Aí tem esse arroba. E aqui vai o endereço da porta do host, que no caso é localhost, // 5432. Opa, é uma barra só. Aí aqui vem o nome do container, que no caso é só o nome do container mesmo. Ops, peraí que eu copiei no lugar errado. Beleza. Feito isso, você acabou de configurar já. E o seu Docker já vai estar funcionando. Não é no escopo desse vídeo, mas você tem que rodar alguns comandos no Prisma, que é o que a gente usa no projeto, para o arquivo, para as informações irem para o banco de dados, quando você estiver usando elas. Bom, passando aqui só para terminar de falar algumas coisas sobre o Docker, né? Ele tem uma interface aqui que você pode iniciar containers, você também pode parar, deletar, ela é bem intuitiva nas opções. E também tem alguns comandos, tem dois na verdade, que é legal você saber aqui para colocar no terminal. Se você digita docker ps, você consegue ver os containers que estão ativos, né? No caso, o único ativo é o exemplo 3, que está com esse botão aqui de parar, né? Só que se eu digitar o docker ps -a, ele aparece todos os containers que existem, foram criados.